ouvirmos aquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós, né? Abra sua Bíblia, suas Bíblias no Salmos 95, em o nome de Jesus Cristo. Sinta-se à vontade. Salmos 95, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Salmos 95, em o nome de Jesus. Aleluia. Amém? Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer assim para mim e para você: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentamo-nos ante a tua face com louvores e celebramo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra. Versículo 6, e é isso que o Senhor tem para nós essa noite. Ele faz o convite: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, amém? Vinde, adoremos, aleluia, e prostremos ao Senhor, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Diga glória a Deus, aleluia, Jesus. Vai se assentando para nós continuarmos a falarmos da palavra do Senhor. Sinta-se à vontade, em o nome de Jesus. Vinde, adoremos. Outubro da adoração. Quando recebi o convite da parte do pastor, eu estava no meu trabalho, e eu trabalho só, e o Senhor falando ao meu coração, e eu fiquei pensando assim. Eu falei que aquele povo deve estar cheio de Deus, porque o adorador, ele é cheio de Deus. Aquele que adora o Senhor, não há espaço para mais nada, aleluia. Aquele que adora o Senhor, ele sabe que se estiver doente, ele será curado, porque aonde haverá dor, haverá também o refrigério, porque o adorador, ele tem a sensibilidade de entender que em todo o tempo, ele necessita, porque há uma necessidade em nossas vidas, de adorarmos a Deus. E nessa noite eu tenho certeza, pastor, que não há um aqui que não adorou o Senhor. Não há um aqui, não há, se passar um crivo agora nesse lugar, 100% dessa igreja já levantou a sua voz em adoração a Deus, porque nós somos totalmente dependentes em adorarmos o nome do Deus que está sobre todos os nomes. Aleluia, aleluia. Um dia eu tenho um rapaz, um amigo, né, e ele me questionou assim dessa forma, dizendo assim: quer dizer então que você é crente? Quer dizer então que não fala dessa forma, né? Quer dizer então que você é crentinho? Eu disse para ele: vou falar só uma coisa para você. Ele se engana. Vai chegar um dia, a palavra do Senhor diz, em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Então o adorador, ele entende no dia de hoje, o adorador dessa igreja, ele entende agora que é necessário adorar o Senhor, é necessário exaltar o nome do Deus vivo, aleluia. E quanto tempo na minha vida, ao longo do tempo que eu estou na presença do Senhor, o Senhor tem nos ajudado, porque nós temos adorado ao Senhor. O Senhor tem feito grandes coisas, quando eu não tinha nenhum vigor, nenhuma força, quando em mim já faltava palavras, eu adorava ao Senhor dentro de mim, porque Ele conhece o nosso interior. Ele disse para Samuel um dia: Samuel, o homem vê o que está diante dos olhos, porém eu vejo, eu sondo o coração. Ele sabe o teu coração, aleluia. E antes de terminar essa pregação, eu quero contar algo para os irmãos, de que o Senhor fez na minha vida. De um dia, pastor, aleluia, em que tinha faltado os recursos, eu não tinha já mais nenhuma força, eu não podia fazer mais nada, os meus braços já estavam cansados, eu já tinha ido para lá e para cá, e nada tinha adiantado. Mas chegou um momento em que eu sentado lá na minha casa,
na cozinha da minha casa. O Senhor fez algo em minha vida, porque Ele sonda e Ele vê o verdadeiro adorador. Aleluia. Não são os recursos que você tem, não é o que você tem, o que você possui, mas é a graça de Deus que transborda em nossas vidas e faz sim de nós verdadeiros adoradores. Aleluia. Isso que é o importante. Aleluia. Não importa as nossas condições sociais, não importa as suas condições físicas, se você é um atleta ou não, não importa se você, eu sou graduado, pós-graduado, isso não importa. Importa que a humildade, a simplicidade daquele que um dia disse: aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. E o adorador, ele é manso e humilde de coração. Aleluia. Não faz como o fariseu que adora: eis-me aqui, Senhor, eu faço isso, faço aquilo. Porque se não for o Senhor em nossas vidas, meus irmãos, nós não poderíamos fazer nada. Aleluia. Se não fosse o Senhor nas nossas vidas, nós não seríamos nada. Quem me conheceu um tempo atrás, não estou aqui para me vangloriar de maneira nenhuma, mas quem me conheceu fala: poxa, é o Clemilson. Tem pessoas que nem acreditam, o Clemilson está vivo. Algumas pessoas que me conheceram anos atrás falam: não é possível, esse cara é Deus, irmãos. Já ouviu falar que quem tem promessa de Deus não morre? Quem crê dessa forma? A minha mãe teve um AVC, né? A minha mãe teve um AVC hemorrágico. Ela morreu na mesa de hospital e o Senhor a reviveu, o Senhor a ressuscitou. Passou agora no tempo de Covid, a minha mãe estava com 85% do pulmão dela tomado. E ela seria entubada porque já não tinha mais espaço nos hospitais, nas UTIs, não é isso? Estava totalmente lotada, minha mãe lá, já com as suas comorbidades. Minha esposa está aqui, minha testemunha, mas o Senhor é a nossa testemunha. E a minha mãe lá, sofrendo, e a gente via que já não tinha mais jeito, irmãos. Você olhando assim e fala: minha mãe não ia durar muito tempo não, aos nossos olhos, amém? Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, só para encurtar, para ser rápido. A minha mãe, ela foi para o hospital. Quando eu cheguei lá, o médico estava reanimando ela, fazendo aquele procedimento para poder reanimá-la. E chegou um momento em que ele olha assim para a enfermeira que estava com ele, ele balança a cabeça, e eu do lado de fora assim, e a minha mãe na maca onde está esse garoto, né? E ele reanimando, um médico maior do que eu, forte assim, ele todo suado, ele balança a cabeça e já não tinha mais o que fazer. Quando de repente, meus irmãos, minha mãe dá um suspiro, ela faz assim, e retorna. O médico já meio que ficou sem saber o que fazer, mas correu ali, já entubou ela, levou para a UTI. 3 dias depois minha mãe estava falando, e ela disse dessa forma assim para mim e para o meu avô, que já é falecido. Ela disse assim: filho, aleluia, o homem veio aqui e falou comigo, e esse homem estava todo de branco, eu não conseguia ver a face dele, mas ele falou comigo. Ele falou dessa forma assim para mim, ó. Primeiro ele colocou como se fosse uma tela e foi me ensinando qual o nome dos animais, as coisas dessa terra. Ele mostrou você, mostrou o meu pai, falou o nome de vocês e disse: ó, ele é seu filho, ele é seu pai. E foi mostrando para mim e disse dessa forma: ainda não chegou a sua hora, e eu vou te tirar desse lugar, porque eu tenho promessa na sua vida. Aleluia, aleluia. No outro dia eu fui visitar minha mãe de novo na UTI, ela já não conhecia mais ninguém, porque o sangue lhe esparrama pela cabeça, o médico não acreditava, ela estava viva. Passou-se um mês, a minha mãe ficou como, não conhecia ninguém, tinha que amarrar as mãos dela, porque ela usava fralda, né, e ela enfiava a mão assim, se sujava toda, era uma tristeza para nós. Ela foi, operou, no outro dia ela já estava boa novamente, já lembrava de todo mundo, já estava falando, porque quem tem promessa de Deus, ontem nós estávamos cultuando ao Senhor, pastor, e o Espírito de Deus falou ao meu coração, o Espírito do Senhor falou assim: lembra da oferta da viúva? O Senhor, quando viu ali, ele chamou a atenção dos discípulos, ele disse: está vendo ela? Aleluia, está vendo aquela mulher? Aqueles que vieram antes dela não davam o que sobravam, né? Mas ela não, ela deu tudo o que tinha.
E o Espírito Santo de Deus me chama a atenção mais uma vez neste lugar, quando o Senhor falou, Ele não aceita seu 90%, Ele não aceita seu 99,9%, Ele não aceita isso, Ele aceita o seu 100%, aleluia. Meu 100% é isso daqui, mas apresenta a Ele, é tudo que você tem nessa noite, apresente a Ele, aleluia. E chame a atenção de Deus para a sua vida nessa noite, aleluia. Não importa, é pouco, mas é tudo que você tem, apresente ao Senhor de coração, porque o adorador ele faz dessa forma, ele entende que ele tem a dependência de Deus. E agora no Covid, a minha mãe, no 85% do pulmão tomado, já não tinha mais perspectiva, nem expectativa de vida para ela. Eu lembro que numa noite morreu, foi 2 ou 3, né? E abriu uma vaga para ela na UTI, levaram ela rapidamente. E eu fiquei responsável por receber as ligações da UTI. E o médico ligava, ó, sua mãe não melhora. É só notícia de derrota, pastor. Aparentemente, né? Porque aquele que dá a última palavra, eita Deus, aleluia. Isso que importa, viu, irmãos? Tem gente sofrendo muito com o processo aqui, espere. Lá no final você vai ver, aleluia, oh, aleluia. No final de tudo, irmãos, quando o Senhor está no negócio, ei, aleluia. Não importa se tem vento, se o mar está revolto, se ele estiver no barco, tudo vai muito bem, amém? O médico me ligou 1, 2, 3, 4 vezes. Quando chegou de sábado para domingo, ele ligou para mim e disse assim, porque eles pedem autorização para entubar a pessoa, né? E ele disse assim, ó, é o seguinte, a sua mãe, já fizemos tudo que podia. Tudo que nós podíamos fazer, nós fizemos pela sua mãe. E nós vamos ter que entubar ela. Então nós só vamos te ligar para informar como que foi o procedimento. Amém. Né? Amém. Aí desligou o telefone. Quando chegou na segunda-feira, o telefone tocou, pastor. Aí ficou aquela situação, né? Nós pensamos durante a madrugada, só falta tocar esse telefone, né? Só falta tocar esse telefone. No tempo de Jó não havia telefone, né? Nos tempos de Jó não havia WhatsApp, Instagram, não é isso? E quando ele recebe a notícia, chega alguém pessoalmente, ó, morreu, ó, pegou fogo, ó, perdeu tudo que tinha. Mas algo ele tinha dentro de si, que é a sua fé. O adorador, ele pode perder tudo, mas a confiança em Deus, jamais ele perde. Aleluia, aleluia. Eu estava na minha casa pela manhã, e estava ouvindo um hino, aquele hino da árvore cortada, sabe um pedacinho, me recorda? Isso mesmo, aleluia. E o Espírito Santo de Deus falou no meu coração assim, a sua mãe não vai morrer, aleluia. Tocou o telefone, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, e aquilo me alegrou de uma forma tremenda, né? O médico ligou assim, tocou o telefone. O médico falou dessa forma assim, Clemilson, eu falei, sim, pode falar, doutor. Olha, só tenho uma coisa para dizer para você, eu não sei o que aconteceu com a sua mãe. A mulher não para de falar, quase que secou a água aqui da UTI, está super bem. E eu ouvi a minha mãe falando, irmãos, lá para trás do telefone, a voz dela falando, minha mãe gosta de falar, ela está aqui nessa noite, mas não deu. Se ela estivesse aqui, deveria ter forçado mais um pouco para vocês verem, aleluia. A minha mãe falando, e ela veio, saiu do hospital, teve alta, foi para o quarto, tinha que ficar um tempo no quarto antes de sair. Ela saiu, e aí, mãe? Lá não podia visitar, né? Ela falou assim para mim, filho, eu quero dizer uma coisa para você, ó. Eu estava lá na UTI, o mesmo homem, os mesmo homem que falou comigo aquela vez que eu estava lá internado na UTI, aleluia, quando eu tive aquele aneurisma, quando eu tive aquele AVC, ele esteve lá de novo, e ele falou para mim, você não vai morrer, enquanto eu não cumprir as promessas que eu tenho na sua vida, aleluia.
aleluia. Se você é adorador, você entendeu. Se você é adorador, você vai glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Você vai dizer que Ele é maravilhoso, que Ele é tremendo, porque Ele faz. Na vida da minha mãe não foi uma, foi 2 vezes. Ele visitou ela no UTI, não somente visitou, como a tirou de lá, porque o salmista diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Aleluia, aleluia. E está lá glorificando ao Senhor, está lá exaltando ao Senhor. Onde estivemos cultuando ao Senhor, e ela estava lá adorando a Deus, aleluia, porque o salmista diz aqui na palavra: ó, vinde e adoremo-nos, ajoelhemos diante de quem? Diante do Senhor. A palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor se apresentam diante do Senhor e se ajoelham e se prostram diante do Deus Todo-Poderoso, assentado no seu trono, e ali eles glorificam a Deus, ali eles exaltam a Deus, ali eles adoram a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, aleluia, aleluia. Nesse mundo já não há mais o que se esperar, o mundo saindo de mal a pior. Amém por isso, porque cada vez que isso acontece, pastor, mais próximo está a redenção da igreja, mais próximo está a volta do Senhor, e é isso que nós almejamos, a vinda daquele que um dia foi e disse: vocês não vão ficar só. Tem gente que está achando que está sozinho. Vocês têm o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a adorar, o Espírito Santo de Deus que ajuda você nessa noite a dar um brado de vitória, nessa noite glorificar a Deus mediante a fé, e já profetizando que a sua vitória já está em suas mãos, em o nome de Jesus, aleluia. Nós recebemos uma bênção do Senhor, eu com a minha esposa, minha família, também tenho um filho, tenho as minhas filhas que moram comigo, né? Tem um menino de 23 anos já, pastor, né? Fui pai muito novo, mas eu tenho também 2 meninas que moram comigo, que são uma bênção em nossas vidas, aleluia. Tem uma Elisa de 16 anos, uma bênção, e a Alice de 10, não tiveram aqui conosco também, porque teve um aniversário, chegaram tarde, a menina ficou na piscina, sabe como é que é, né, irmãos? Eu entreguei, foi uma menina para a festa, agora já está em outra, aleluia, amém, mas está lá uma bênção de Deus em nossas vidas. A Elisa congrega no ministério da Semear, louva lá no conjunto, uma bênção mesmo, graças a Deus, amém. E aí a gente tem a nossa família, e nessa semana que passou, o Senhor diz assim: o Senhor faz coisas extraordinárias. Você pode ir comprar sem dinheiro, porque se for de Deus, irmãos, quando você chegar lá já vai estar pago, pastor, porque o nosso Deus é maravilhoso. A gente esperava algo de Deus que aos nossos olhos parecia impossível. Amém por isso, porque o que é impossível ao homem é possível a Deus. E nesse tempo nós não somos perfeitos não, viu, irmãos? Não somos perfeitos não, tem ninguém perfeito, perfeito é só um. E nós conseguimos a nossa casa, aleluia, amém, irmãos. O Senhor abençoe. Um dia Ele usou a boca do homem de Deus dizendo assim para nós: é suas. Quantas vezes nós, irmãos, é natural, nós ficamos aqui ali agora, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Mas quem prometeu? Hein? Aleluia, quem prometeu foi o Senhor. Aonde nós moramos deve ser avaliado em mais de, não estou falando em valores por isso não, irmão, isso pra gente vai ficar também, viu? É só por um tempo, porque o que a gente quer de verdade não está aqui, está lá na glória, onde o Senhor preparou para mim e para você. É lá que eu quero ir, é para lá que eu quero ir. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus nunca há de passar. Nós recebemos uma bênção do Senhor. As casas onde nós moramos devem avaliado em 350 mil, né? Quase 400 mil, e o Senhor nos deu, amém? O Senhor nos deu. Acho que o pouco que a gente gastou não chegou, do nosso bolso, pastor, não chegou a 300 reais. O senhor está entendendo isso, como é o Senhor? Lá vale uns 400 mil, quase 300, de 350 a 400, nós gastamos 300 reais, sabe por quê? Porque quem nos deu foi o Senhor, quem prometeu foi o Senhor. Por isso é necessário, e chega o tempo, e o tempo é agora, em que os verdadeiros adoradores têm que adorar o Senhor, porque os olhos do Senhor, Ele vem, Ele sonda, são como chamas de fogo. Quem é adorador aqui? Aleluia.
Quem é adorador aqui? Aleluia, aleluia. Chegará um tempo em que os adoradores terão que adorá-lo em espírito e verdade. Esse tempo chegou. Esse tempo é hoje, esse tempo é agora. Não há tempo para mais nada, meus irmãos. O tempo que adorar o Senhor de verdade é agora. Aleluia. O tempo que adorar o Senhor de verdade é hoje, é nessa noite. Não espere ir embora para sua casa, não. Adore o Senhor aí no seu lugar. Diga: Jesus, aleluia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parecia um grito de socorro, mas era a adoração daquele homem, porque a adoração cura, a adoração liberta, a adoração salva. Aleluia. Adore o nome de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Deixa o Espírito Santo de Deus te envolver, deixa o Espírito Santo de Deus te guiar. Aleluia. Então você verá com seus olhos que há um Deus que está sobre todas as coisas e Ele vai te abençoar no tempo certo. Aleluia. Vinde, cantemos ao Senhor. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Cante com júbilo, adora ao Senhor. Você é adorador. Fala assim: presbítero, você não sabe como que está a minha vida. Você não sabe como que está a minha casa. Para você é muito fácil. Vocês que pensam, aleluia. Não tem nada fácil para ninguém, pastor. Mas a gente entende que é de fé em fé. Não tem moleza não. Senão o céu seria muito fácil. Mas o reino de Deus é conquistado à força. Vai nessa tua força aí então, ó. Vai desse jeito que você está, põe o Senhor Jesus Cristo na frente dessa batalha, e você verá que a recompensa, aleluia, pode não ser aqui, mas não importa, o que está aqui eu disse para vocês vai aparecer, mas o que for lá na glória, aquilo que está preparado para nós, isso sim, valerá totalmente a pena. E eu vou encerrar, amém? Não quero tomar muito tempo não. Um dia eu estava vou voltar lá para dizer para os irmãos o que aconteceu na minha vida. Eu estava no meu lar, sentado entre a geladeira e o fogão, desesperado, totalmente desesperado. Ué, presbítero, mas o senhor não falou que você adora, que você confia? Confio, mas eu tenho família, minha esposa e minhas filhas, e os recursos tinham acabado, eu estava desempregado, e já tinha passado-se um tempo, eu ia para lá e para cá e não conseguia nada, e eu sentei assim, entre a geladeira e o fogão da minha casa e chorava, desesperado. Falei: Senhor, eu já não aguento mais, eu já fiz tudo o que eu podia, e nada deu certo. Quando de repente, o Senhor disse para mim assim: filho, pegue um papel, pegue também uma caneta. Eu logo peguei um papel, um pedaço de papel e uma caneta, e o Senhor já me deu alguns hinos, já tem alguns hinos que o Senhor me deu, e naquele dia eu sentado lá, prostrado no chão, o Senhor falou ao meu coração dessa forma aqui, e Ele cantava aos meus ouvidos, e eu ia escrevendo no papel. Eu chorei e pensei. Ouve o Senhor falando com você nessa noite: sozinho não vou conseguir. Me lembrei e clamei, uma voz então eu ouvi. Eu chorei e pensei, sozinho não vou conseguir. Me lembrei e clamei, sua voz então eu ouvi. Ouvi. E Ele continuou falando ao meu coração: essa luta não é sua, seus problemas são meus. Curo todas as feridas, eu te amo, filho meu. Essa luta não é sua, seus problemas são meus. Curo todas as suas feridas, eu te amo, filho meu. Sabe o que Ele continuou falando?
basta apenas me adorar, basta apenas adorar, basta apenas me adorar, basta apenas adorar. Essa luta não é sua, seus problemas são meus, curo todas suas feridas, eu te amo, filho meu. Basta apenas adorar. Aleluia, é outubro da adoração. Basta apenas me adorar, basta apenas me adorar, basta apenas me adorar. Eu não entendi, mas o Espírito Santo de Deus falou: lembra, filho, quando você estava lá na cozinha da sua casa, e eu falei com você dessa forma, e quando veio o convite, eu vi o tema, o Espírito Santo de Deus falou: é dessa forma que eu trabalho. Hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. Amém? Não passou 10 minutos de que o Senhor me visitou lá, pastor. Aleluia. Alguém bateu palma na porta da minha casa, porque o Espírito Santo de Deus disse assim: eu vou trazer aqui, na porta da sua casa, a solução. 10 minutos se passaram, e a resposta veio, porque quem trouxe a resposta foi o Senhor. E Ele disse para mim: essa luta não é sua, seus problemas são meus, eu curo todas as suas feridas. Sabe por quê? Eu te amo, filho meu. Mas Ele me deu condições, e essa condição era: basta apenas me adorar. Aleluia. Então, quando eu entendi que a resposta sempre esteve perto de mim, quando eu entendi que a resposta sempre esteve ao meu lado, mas quando eu compreendi verdadeiramente que a resposta estava dentro de mim, aleluia, então Ele me visitou, Ele abriu as portas, e mais uma vez eu pude cantar o hino da vitória. Então que Deus abençoe todos vocês, adoradores. Eu olhando aqui, eu me sinto lisonjeado, eu posso dizer dessa forma, porque nós estamos se vendo aqui. Se Deus der uma outra oportunidade, estaremos juntos. Se não, se Ele voltar, eu tenho a plena certeza que nós nos veremos lá na glória, aleluia, lá que é o importante. Então Deus abençoe todos vocês, adoradores, em o nome de Jesus. Eu quero só fazer uma breve oração, pastor, por favor. Convido a igreja a estar de pé. Coloque a mão sobre o teu coração, porque você é adorador, aleluia. Você já recebeu a boa medida do Senhor nessa noite, e essa boa medida é